Irmãos, nós temos uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Hoje eu quero chamá-los a atenção para Sifrá e Puá. Vocês sabem do que trata-se? Sifrá e Puá? Alguém tem ideia, pelo menos, do que seja Sifrá e Puá? Ninguém? Ê, bênção! Glórias a Deus, amados. O interessante é que a palavra de Deus tem situações que são estranhas, nomes estranhos. No entanto, quando nós a lemos e colhemos dessas situações exemplos para as nossas vidas, seremos com certeza edificados. Mas antes de falarmos de Sifrá e Puá, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Os amados podem ficar assentados, vamos ler esse versículo e depois vamos ler um pouco mais a palavra de Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Ouçam com atenção. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Amém? Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Sabemos que a verdadeira revelação vem de Ti e nesta noite queremos ouvir a Tua revelação, o Teu falar ao nosso coração, para que tenhamos a nossa vida edificada para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Irmãos, tudo iniciava-se numa profecia. Essa palavra foi direcionada a Abraão. O Senhor fala a Abraão que a sua posteridade, os seus filhos, estes seriam peregrinos em terra alheia, seriam forasteiros em terra alheia, e seriam reduzidos à escravidão, e seriam afligidos por 400 anos. Veja como o Senhor é preciso nas suas informações, veja como o Senhor nos ensina. É evidente, amados, que esse texto refere-se ao povo do Egito, aos hebreus que estavam no Egito. Eis que José estava no Egito. Para aquele local foi a família de José. E aproximadamente 70 pessoas foram para o Egito. E ali eles fixaram residência por um bom tempo. Diz a palavra, irmãos, que eles prosperaram muito. Cresceram muito, a ponto de assustarem o rei. O rei ficou assustado com aquela situação. O rei ficou assustado e determinou situações para que fosse controlado o crescimento dos filhos hebreus. Mas, em todas essas situações, nós vemos a mão de Deus. A mão do Senhor, irmãos, ela está em todas as situações. Ela está em nossa vida, ela está em nosso trabalho, ela está nas coisas que nos cercam e é preciso estarmos atentos para que possamos entender aquilo que Deus quer na nossa vida. Sabemos que os hebreus no Egito foi a providência de Deus para que aquele povo fosse mantido vivos. No entanto, chegou um ponto, irmãos, que a palavra se cumpre. A palavra de Deus a Abraão se cumpre. E eis que os hebreus amargam uma dura servidão, uma dura escravidão. Momentos extremamente difíceis aquele povo enfrentou ali no Egito. E eis aí, amados, a situação em que surge na história Sifrá e Puá. Eis que surge na história hebreia, eis que surgem. Quero falar para vocês que não são objetos, mas sim dois seres humanos. No entanto, amados, não eram políticos influentes, não eram pessoas famosas, não eram pessoas que tinham o seu nome ali reconhecido no Egito por todos, mas eram parteiras. Sifrá e Puá eram parteiras. E essas mulheres, amados, foram colocadas numa situação extremamente difícil.
Elas eram parteiras hebreias e elas foram colocadas numa situação extremamente difícil. Haja vista que o faraó determinou que as parteiras assassinassem todas as crianças do sexo masculino, para que o povo de Israel não progredisse, para que o povo de Israel não crescesse tanto, para que não houvesse uma revolta do povo de Israel em relação ao povo egípcio, e quem sabe viesse a tomar o governo. No entanto, amados, essas mulheres corajosamente, elas agiram de uma forma que nós precisamos colher exemplos. Diz a palavra que elas resistiram à ordem do faraó. Elas foram contra a ordem do faraó. E elas não assassinaram as crianças. Nós vamos ler Êxodo capítulo 1, versículos 12 até o 22. Êxodo capítulo 1, nós vamos ler do versículo 12 até o 22. Ouça com atenção. Vamos ficar de pé agora para nós lermos a palavra do Senhor. Amém? Diz a palavra: mas quanto ao mais os afligiu, tanto mais se multiplicavam. Veja, quanto mais Faraó afligiu o povo de Israel, os hebreus, eles se multiplicavam. Versículo 12: mas quanto mais os afligiu, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço que na tirania os serviu. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já lhe deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Queridos, esse texto extenso, mas vale a pena nós lermos todo o livro de Êxodo, para entendermos como o Senhor agiu em relação àquele povo, para que você possa compreender como Deus cuida dos seus amados, como Deus age na vida daqueles que o amam. Às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados com tantas coisas, não é verdade? Nós estamos preocupados com as situações que nos cercam, as situações difíceis, as situações complicadas que nos rodeiam. No entanto, é preciso esperar no Senhor, porque Deus tem solução na nossa vida. Deus tem uma solução para cada um de nós. O Senhor, irmãos, quer fazer coisas maravilhosas na vida daqueles que creem, mas é preciso que haja quem creia. Eis aí. Se você crer no Senhor, acredite que o Eterno virá, moverá de uma forma grandiosa. O Eterno fará grandes maravilhas na nossa existência, na existência de todos aqueles que creem. Nós precisamos abrir o coração e deixar a vontade do Eterno ser uma realidade. Quando nós lemos o Êxodo, vamos ver, irmãos, o agir do maligno também de uma forma poderosa, de uma forma chocante. Haja vista que o diabo sabia dos propósitos de Deus em relação àquele povo.
E nada melhor, irmãos, do que tentar suprimir aquilo que Deus tinha para eles. Suprimir aquele povo, ali, se porventura fosse extirpado todo aquele povo, não nasceria o Messias. Daquele povo nasceria o Messias. Veja como são as coisas. Mas, amados, eis a perseguição. O povo foi perseguido, no entanto, o Senhor, Ele dá condições para que nós possamos sobressair as perseguições, para que nós possamos ser vencedores. Nós sabemos que Sifrá e Puá, elas resistiram à ordem de Faraó. Nós sabemos que elas não cumpriram a ordem de Faraó. Nós sabemos, amados, que a primeira investida do maligno contra aquele povo fracassou. Foi um fracasso total. No entanto, nós sabemos que Faraó não parou por aí. E diz a palavra que a ordem seguinte era que os meninos fossem jogados no rio. E certamente seriam comidos pelos jacarés, pelos crocodilos que ali residiam, não é? O rio, lugar de jacarés, morada dos jacarés. E certamente aquelas crianças seriam comidas, devoradas por esses animais. Amados, é preciso entender como Deus faz as coisas acontecerem na vida da gente. Se porventura nós não olhamos para o Senhor, se nós não confiamos em Deus, as consequências não serão boas. Nós enfrentaremos os problemas desprovidos de segurança. Eis aí, irmãos, o que ocorre nesses últimos tempos. Nós temos enfrentado os problemas que surgem sem a devida segurança, sem a devida proteção do nosso amado Senhor. Nós, queridos, temos que observar a palavra e colher os ensinamentos que nelas estão contidos, trazê-los para dentro do nosso coração, para que nos momentos complicados que surgem, possamos tirar do nosso coração a fé, a segurança, fazermos uso daquilo que o Senhor manifesta-se e manifestou nos tempos, na história. Amém? Êxodo capítulo 1, versículo 17, diz a palavra: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Oh, glórias! Sifrá e Puá, desconhecidas, muitos não sabiam nem que se tratavam de seres humanos. Talvez pensavam que era um objeto ou coisa assim. Mas foram duas mulheres especiais. O que elas fizeram? Elas temeram o Senhor. Elas obedeceram a Deus. Diz a palavra que elas temeram, elas tinham respeito para com Deus, elas confiaram no Senhor, elas não sujeitaram-se, não de forma alguma, à vontade maligna do rei, mas queriam que a vontade do Eterno se manifestasse e se manifestou. Irmãos, deixa-nos exemplos, e um deles é que nós precisamos resistir o mal, mesmo que o mal seja muito grande. Mesmo que o mal seja muito forte. Nós não podemos de forma alguma, deixar subjugar pelas situações que produzirão mal na nossa existência ou no nosso próximo. Nós temos que resistir, porque essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Sabemos que essas mulheres, elas resistiram, elas obedeceram à vontade do Senhor, elas confiavam profundamente no Deus dos hebreus, elas sabiam quem era o seu Senhor. E olha, irmãos, que a situação não era fácil. Eram momentos de escravidão, momentos de sofridão, momentos complicados, momentos que as pessoas estavam sendo subjugadas de uma forma intensa. Ou seja, elas tinham tudo para negar o Senhor e para cumprir a vontade de Faraó. O que não faltava diante de si eram os exemplos do sofrimento. No entanto, corajosamente obedeceram ao Senhor. Elas foram fiéis ao Senhor. Será que nós temos coragem de servir a Deus? Será que nós somos fiéis ao Senhor?
Amados, os dias estão ficando difíceis. Os dias estão ficando difíceis. Como dizem por aí, está apertando o cerco. A cada dia que passa, amados, nós vemos que o maligno está fechando o cerco. E chegará o tempo, e tudo indica que não vai demorar muito tempo. O tempo está diante de nós. E chegará o tempo em que a tua fé será provada. Em que a tua fé será aprovada. Será que a exemplo de Sifra e Puá, você há de resistir à ordem do rei? Você há de resistir às ordens que contrariam a vontade de Deus? Serão momentos extremamente difíceis, em que a fé será provada, a fé será aprovada. Amados, é preciso estarmos preparados, porque os dias são maus. E eu quero afirmar para vocês que melhor é obedecer a Deus. Melhor é fazer a vontade do Senhor. E parece, irmãos, nos dá a entender que tudo fecha, não é verdade? Nesses últimos tempos temos sido provados de todas as formas. Hoje a provação é que nós não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo para o Senhor. A nossa vida tornou-se muito louca, muito assustadora. Faraó tem nos pressionado, Faraó tem nos colocado no canto de parede, Faraó tem nos dado ordens. Entenda Faraó como inimigo de nossas almas. E muitos, amados, ao invés de resistir ao rei, a Faraó, deixam-se subjugar por ele e fazem aquilo que o inimigo determina. Amados, é tempo de resistência. É tempo de resistirmos às tentações, resistirmos os momentos difíceis. É tempo de, a exemplo dessas mulheres, temermos ao Senhor e pagarmos o preço para sermos de Deus. E isto vale, irmãos, para que nós possamos fazer uma análise da nossa vida e vermos se de fato Deus tem dominado sobre a nossa vida. É evidente que eu não imito o julgamento, quem sou eu para julgar a vossa vida? Mas eu preciso julgar a minha própria vida, analisar o meu próprio coração, que assim seja também com cada um de nós. Amém? E ainda, irmãos, Deus tem projetos para os fiéis. Nós vemos que o inimigo fracassou. O inimigo determinou que aquelas parteiras, elas assassinassem as crianças. Elas resistiram. Elas temeram o Senhor, elas obedeceram o projeto vitorioso de Deus. Mas sabemos ainda que Deus tem projeto para os fiéis. O Senhor, amados, tem determinado para cada um de nós que a sua vontade se manifeste de uma forma grandiosa, e necessário é que nós a observemos para que assim possamos usufruir daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós temos visto nesses últimos tempos em que as pessoas, elas têm cultuado um Jesus que não é Jesus. Têm adorado um Jesus que não é o Jesus. Têm cantado a um Jesus que não é o Jesus. Nós temos visto, irmãos, que as pessoas até falam de Cristo, falam de Jesus, mas um Jesus que não se encaixa na Bíblia. Um Jesus que não está de acordo com os princípios bíblicos. Um Jesus que não remete ao Messias, que não aponta para o Messias. E é necessário estarmos atentos a estas situações, porque nos últimos tempos vemos que o projeto do inimigo tem sobressaído a vontade de Deus para as nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, nós temos visto que as pessoas ouvem o inimigo, ouve a voz das trevas, mas tem resistência à voz de Deus. Não consegue ouvir a voz do Senhor. E afirmam louvar, adorar a Jesus, quanto os seus atos, as suas ações, mostram que não é a Jesus Cristo, o Messias, que elas adoram, que elas glorificam. Mas a partir do momento que nós observamos a vontade do Senhor,
e a exemplo dessas parteiras, cumprimos aquilo que Deus quer, nós vemos que Deus vem sobre a nossa vida, Deus move, Deus age, Deus abençoa. Necessário é que haja coragem, que haja fidelidade, que haja temor, respeito à vontade do Senhor. Êxodo capítulo 1, versículo 21 diz a palavra: e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Veja a consequência, o retorno. Veja como é bom sermos tementes ao Senhor. Essas mulheres temeram ao Todo-Poderoso e Deus com certeza as abençoou. Diz a palavra que Deus lhes constituiu família. Elas constituíram família. Certamente tiveram também seus filhos. Veja como Deus abençoa aqueles que são fiéis. Elas receberam em recompensa a sua obediência. Tão grande bênção, tão grande bênção. Irmãos, aprendamos com essas mulheres a sermos zelosos, tementes, fiéis. Aprendamos com essas mulheres, amados, a observarmos a vontade do Senhor, a cumprirmos a vontade de Deus, porque o Senhor quer nos abençoar, mas necessário é que façamos aquilo que Ele determina para cada um de nós. Nós não sabemos qual é a vontade do Eterno para a nossa vida. Nós sabemos que somos chamados para amá-lo acima de todas as coisas. E a partir desse momento, Deus faz acontecer na nossa existência. Portanto, como você não pode enxergar o teu futuro como bola de cristal, não existe. E se existisse, não é de Deus. Como você não pode ver o futuro, seja fiel ao Senhor hoje. Temente ao Senhor hoje. E o Senhor há de manifestar-se de uma forma maravilhosa sobre a tua vida. Entenda, amados, que o Senhor sempre tem o melhor para aqueles que são fiéis. Se tu és fiel, por mais difícil que seja a tua vida, Deus tem o melhor para você. O grande problema em relação ao que é o melhor é que nós estamos com a mente totalmente torcida. Quando nós ouvimos o melhor de Deus, logo pensamos nas maravilhas dessa terra e esquecemos do grande zelo, do cuidado, do contentamento, do mover do Espírito de Deus na nossa vida. Eis o melhor de Deus, mas também o Eterno pode nos conceder o melhor dessa terra e isto é inegável. No entanto, amados, quando nós somos fiéis, teremos experiências maravilhosas com o Senhor. Deus, com certeza, há de surpreender-nos e recompensar-nos pela nossa fidelidade a Ele. Amém? Seja fiel hoje e prepare-se para o projeto de Deus desenrolar-se na tua vida. Jamais negue ao Senhor, mesmo que seja numa situação tão complicada quanto esta em que essas mulheres estavam. Não negue ao Senhor, não retroceda, não volte atrás. Mas pastor, eu não sou parteiro, não sou parteira, eu não sou, enfim, eu não faço essas coisas. Gente, entenda o seguinte, Cifra e Puá são exemplos, apenas exemplos. Mas talvez o matar as crianças na tua vida seja absorver situações que Deus não aprova. Seja praticar coisas que Deus não aprova. Agir de uma forma injusta, de uma forma pecaminosa, de uma forma que o Senhor não é honrado. Talvez seja na tua vida esta a situação que o Senhor exige que tu não ajas assim. Mas a situação, o meio te obriga a agir. O meio te determina. O meio define. Essas mulheres elas rejeitaram aquilo que veio de Faraó. E veja, irmãos, haja coragem. Porque rejeitar Faraó, com certeza, elas estavam enfrentando possibilidade da morte, da prisão, enfim, da destruição. Porque Faraó era o rei do Egito. Como negar o rei?
Você já notou que muitas vezes nega-se ao Senhor, não por obediência ao rei, mas por coisas tão mínimas? É preciso observarmos isso, irmãos. E por fim, queridos, o projeto de Deus é uma realidade. No entanto, nós não conhecemos o tempo. Nós não sabemos quando Deus há de manifestar-se. É evidente, amados, que o Senhor quer fazer grandes coisas na nossa existência. Deus quer trabalhar a tua vida. Deus quer mover na tua vida. Deus quer agir de uma forma poderosa na tua existência. Deus quer que tu sejas um instrumento útil nas mãos dEle. No entanto, isso nos remete ao exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um bom exemplo dos projetos de Deus e do tempo de Deus. O apóstolo, amados, ele tinha projetos grandiosos, projetos maravilhosos. Ele desejava ir até a Espanha, alcançar todo mundo conhecido, no entanto, tinha suas limitações, porque as limitações eram impostas por Deus, porque o Senhor queria que ele fizesse inicialmente a vontade, aquilo que estava ao seu alcance. E às vezes, irmãos, nós estamos olhando para o horizonte e esquecemos que é necessário fazer o hoje acontecer, fazer o hoje vir à existência, fazer aquilo que está ao nosso alcance hoje, para que a vontade do Eterno se manifeste. O apóstolo Paulo, com certeza, foi usado poderosamente pelo Senhor, um homem que enfrentou todas as dificuldades, algumas inimagináveis, porque amou ao Senhor, porque colocou a sua vida à mercê do Senhor, porque não se importou com a sua própria existência. Ele despiu-se, diz a palavra, que ele se despiu. Esse despir-se, irmãos, nada mais é do que deixou a sua vontade em segundo plano. Ele deixou a sua vontade em segundo plano. Ele não se importou com as consequências em servir a Deus. Essas mulheres que são objetos da nossa palavra hoje, o tema da nossa palavra, elas também não se importaram com as consequências dos seus atos. O que importava para elas era obedecer ao Senhor. E certamente não tinha a menor ideia que estavam cumprindo um plano de Deus, fazendo a vontade do Senhor. É assim que Deus age na nossa existência, irmãos. É preciso entender que nós somos de Deus e tudo quanto fazemos, com certeza, se você é fiel, tem a mão de Deus. Se tu és fiel, é Deus agindo, é Deus te impulsionando, é Deus te empurrando, é Deus que abre uma porta, é Deus que fecha outras, é Deus que faz chover, é Deus que manda o sol. Ou seja, em todas as situações, o controle de Deus é uma realidade. Se tu és fiel, creia no controle do Senhor sobre a tua existência. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus não nos dá uma agenda com as datas determinadas. Nós não sabemos nada, não é verdade? O futuro não nos pertence. Nós não temos uma planilha com os esboços dos projetos de Deus, também não temos. Não fazemos ideia daquilo que Deus quer na nossa existência, mas fazemos ideia da necessidade de sermos tementes, fiéis, obedientes, que nós possamos olhar para a vontade, olhar para aquilo que Deus quer, e certamente seremos instrumentos úteis nas mãos do Senhor. Quando nós obedecemos ao Eterno, como essas mulheres obedeceram, o mover de Deus é real, o mover de Deus é uma verdade. Deus agirá através de nós. Será que nos falta esse temor ao Senhor? Será que nós estamos de fato abertos ao mover do Espírito Santo do Senhor na nossa vida? Às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados com aquilo que nos cerca. Nós olhamos para o nosso trabalho e achamos que o nosso trabalho é tudo que nós temos na vida. Não é assim? Olhamos para a família, é tudo que nós temos. Olhamos para os poucos bens que nós temos, é tudo que nós temos. Gente, tudo isso é passageiro. Fica, não sobe. O que sobe é o nosso temor
nosso amor ao Senhor. Vale a pena obedecer ao Criador. Vale a pena, porque aqueles que são obedientes são recompensados pelo Senhor. Deus virá sobre a vida dos obedientes e fará coisas maravilhosas. No entanto, irmãos, é preciso obedecer, é preciso fazer aquilo que Deus quer. Experimente a vontade do Senhor, veja o que o Eterno deseja para a tua vida. Sabemos, irmãos, que as situações daquele povo ali no Egito não foi fácil. Foi um povo que, pela misericórdia de Deus, não morreram de fome. Mais ou menos 70 pessoas entraram no Egito. Pela misericórdia do Eterno, não morreram de fome. No entanto, o Senhor os abençoou naquele lugar. Mesmo sendo uma terra estranha, eles foram abençoados. E chegaram à casa dos milhões em aproximadamente 430 anos. Chegaram à casa dos milhões. Cresceram a ponto de incomodar o Estado e incomodar o rei. A ponto de serem perseguidos. Mas o Senhor tinha um plano para aquele povo. O Senhor tinha o melhor para aquele povo. Mas nós conhecemos a história do Êxodo. Conhecemos a história dos hebreus. E sabemos que eles eram duros. Resistiram ao melhor de Deus. Resistiram ao melhor do Senhor. Amados, é preciso sermos sensíveis àquilo que Deus quer para a nossa vida. Seja sensível à vontade do Senhor, porque o Eterno tem grandes coisas para cada um de nós. A palavra diz, amados, que essas mulheres foram honradas por Deus. Você já imaginou ser honrado pelo Senhor? Nós gostamos de ser honrados pelos homens. Certamente quando alguém olha para você e elogia o teu trabalho. Oh, como você faz bem, como você trabalha bem, como você é eficiente, como você é próspero naquilo que faz. Certamente isso faz o nosso coração bater mais forte. Nós ficamos alegres, nós ficamos felizes, porque alguém olhou para nós e reconheceu a nossa capacidade. Agora, olhe pelo outro lado. Veja como essas mulheres foram recompensadas, sabe por quem? Não pelo rei, mas pelo soberano, pelo Todo-Poderoso. A palavra diz, mais uma vez, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Oh, glórias! É assim que Deus faz na vida dos fiéis. E eu quero chamá-los a atenção mais uma vez. Sejam fiéis ao Senhor. Não olhe para o pastor também é homem, mas olhe para Deus. Olhe para Deus. Não olhe para o estado da religião hoje. Não olhe para o estado da igreja hoje. Olhe para Deus. É Deus que recompensa. É Deus que faz o milagre acontecer. É Deus que te usará. É Deus que moverá. É Deus que tem recompensas para a tua vida. Olhe para Deus, igreja. É preciso olhar para o Senhor, irmãos, para que nós possamos experimentar de fato quão maravilhoso é o amado de nossas almas e possuirmos experiências grandiosas com o Senhor. Amém? Olhe para o Senhor, amados. Olhe para Deus. Sifrá e Puá, essas mulheres corajosas, fiéis, tementes, olharam para Deus e não se importaram com as consequências que poderiam advir à sua vida, mas olharam para Deus. Era mais importante olhar para Deus. Era mais importante ser fiel ao Senhor. Olhe para Deus. Não se importe com as consequências. Em olhar para Deus, é melhor ser fiel ao Senhor. Amém? Oh, glórias! Vamos orar, finalizando esta palavra? Amado Deus, muito obrigado pela revelação da palavra, Senhor. Sabemos, ó Deus, que nesses últimos tempos não é fácil, Senhor Jesus. São tantas as situações, mas sabemos que Tu és o Deus que pode nos dar o equilíbrio, que pode nos orientar, que pode nos guardar. Enche nosso coração de temor, Senhor,
de obediência. Desperta-nos para que nós possamos observar a Tua palavra e fazermos e agirmos segundo a Tua vontade. Senhor, toma-nos nas Tuas mãos, age na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, amados? Cifrar e poar. Coragem, fidelidade e temor. Amém? Coloque seu nome nessa história e tenha coragem, fidelidade e tema a Deus. Oh, glórias! Aleluias. Mensagem 1198